É um super prazer eu e o Circuito de Saúde sermos licenciados do programa Entendendo a Dor Crônica. Agora, Marcos Vinícius, para Muito estar obrigada conosco. por ter aceito o convite. Gente, hoje é uma noite super especial. É a noite que a gente está realmente dando pontapé inicial, né? Começando a falar um pouquinho mais sobre o Entendendo a Dor Crônica. É com muito prazer que eu recebo você, Marquinho, aqui no nosso canal. Eu queria que você se apresentasse pro pessoal. Eu brinquei com o Marcos Vinícius, ele é um professor amigo, que a gente está aí nessa caminhada junto desde 2015, mais ou menos, com muitos cursos, ele dando no Circuito de Saúde, grande parte da equipe já fez as formações do Marquinhos, mas o currículo dele, gente, eu não consigo nem falar. Meu sotaque é péssimo, eu falei, não vou passar por isso. Você se apresenta, Marcos Vinícius, com a palavra, vai lá. Então, tá bom. Então, primeiro, Raquel, queria te agradecer pra caramba por esse convite. É a primeira vez, na verdade, assim, que o Entendendo a Dor Crônica tá fazendo uma live com alguém, sendo convidado para poder participar como Entendendo a Dor Crônica e não pelo meu perfil pessoal. Eu costumo dizer, assim, que fazer uma apresentação pessoal, pelo menos para mim, assim, é muito difícil. Sempre foi muito difícil porque eu sou um cara que não ligo muito para títulos, né, para currículo. Eu acho que aquilo que a gente tem como profissional, aquilo que a gente representa para as pessoas que a gente conhece, acaba sendo muito maior do que qualquer tipo de papel que a gente tenha, certificado que a gente tenha. Então eu me orgulho muito de não me expor através dos meus títulos ou não me gabar através dos meus títulos. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou um menino, apesar de 41 anos, assim, mas um menino muito sonhador e muito empolgado com as coisas que eu faço, muito empolgado com a minha profissão, e que acho que tenho um certo compromisso, uma certa missão, e principalmente voltada para as pessoas que têm dor. Então, eu tenho 20 anos de formação, eu me formei em 2001, aí em Niterói, pela Escola Superior de Ensino Helena Antipoff. E desde então, assim, eu acho que... E é até uma coisa que eu repito essa fala às vezes, né? Eu estudei em uma instituição com uma formação muito humana, com um caráter, assim, muito voltado para o interdisciplinar, olhando as pessoas com muito carinho, com muito afeto. E eu acho que essa minha base de formação universitária me ajudou muito a construir os caminhos que eu fui traçando até aqui. E aí eu venho nessa trajetória atuando como clínico, atuando como professor, né, seja professor em faculdade, seja professor em cursos de pós-graduação, em cursos livres. E de um tempo para cá, comecei também com um pouco desse engajamento nas redes sociais, principalmente porque eu via a necessidade maior sobre fazer com que as pessoas entendessem melhor sobre os próprios problemas, conhecessem melhor a própria dor, e isso vai ser algo que a gente vai poder falar, vai poder conversar aqui durante essa live, mas assim, de introdução, eu queria te agradecer, dizer que a gente tem uma relação, não só somos conterrâneos, né, moramos na mesma cidade, mas desde 2015 foi o primeiro curso que eu pude ministrar aí para a sua clínica, para o Circuito de Saúde, e conhecer toda a tua equipe, toda a tua estrutura, e também toda a seriedade com que você leva o trabalho para os seus pacientes, com todo o empenho que você tem em também poder oferecer sempre o melhor para as pessoas que procuram você aí, as suas unidades. Então, uma honra muito grande, um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Maravilha, Marquinho. Então, gente, o principal de trazer Marquinho para aqui hoje era exatamente para que vocês conhecessem esse ser humano ímpar que está aqui diante da gente. Porque como que a minha situação, Marquinhos, foi aquilo que eu conversei com você. Como que eu vou conversar com os meus pacientes? Quando a gente está no consultório, quando eu estou dando uma aula de Pilates, quando a minha equipe está atuando e a gente vai conversar sobre a dor crônica e a gente vai fazer essa abordagem mais biopsicossocial, é fácil.
Agora, o difícil era a gente conseguir ter tempo, planejamento e didática, que isso é uma coisa que você tem muito, para a gente realmente criar um material que dê um suporte para o paciente. Então, assim, foi uma maravilha você ter conseguido organizar isso com toda a sua didática, com toda a sua disciplina, para poder fazer isso acontecer, né? A gente, desde os nossos grupos de estudos juntos lá na unidade do Otávio Kelly, com todo aquela vontade, né? Com aquela inspiração no Retrain Pain, e a gente querendo oferecer um material consistente para os pacientes e sem muito tempo, né? Na nossa correria do dia a dia de preparar esse material. Então, assim, é um presente que você traz para a fisioterapia, é um presente que você traz para os seus licenciados, é com muito orgulho que o Circuito de Saúde é licenciado, e um presente principalmente para os nossos pacientes, né? Temos pacientes em comum, é sempre uma troca de experiência, só que eu precisava que os meus pacientes soubessem quem é você. Porque, né, só de eu falar, mas assim, eles precisam te ouvir dizendo como que é essa sua abordagem, nossa abordagem, mas eu queria que eles te ouvissem um pouquinho. Conta um pouquinho dessa nossa trajetória aí de sair de um modelo biomédico e fazer essa transição para o modelo biopsicossocial, porque a gente vive ainda, né, esse momento dessa transição. E enquanto lá nos anos 80, 90, início de 2000, aquela coisa muito biomédica, e a gente ir limpando esses nocebozinhos, limpando essas crenças dos pacientes. Eu queria que você deixasse agora, deixar a palavra com você, para que você faça entrar neles por osmose tudo que você fala. Porque tudo que você fala pra gente quando a gente está assistindo suas aulas, quando a gente está trocando ideia, você fala também com o paciente. Então, solta a voz, que eu quero que eles tenham uma pincelada de tudo que tem dentro do programa, te ouvindo. A noite é sua, vai lá. Então, vamos lá. Eu vou começar assim, tentando falar um pouco para vocês dessa transição que a gente vivencia do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial. E a gente fala de transição, e é interessante a gente notar que, por exemplo, o modelo biopsicossocial ele já existe há mais de 40 anos. Mas só agora que as pessoas têm começado a se tocar mais sobre isso, se atentar mais sobre isso, e começar a aplicar as coisas que envolvem o modelo biopsicossocial dentro do seu dia a dia. Eu vou, então, voltar um pouquinho no tempo, provavelmente na época dos nossos avós, quando eles tinham um problema de saúde, como, por exemplo, uma dor nas costas. Quase sempre eles não tinham muitos recursos, ou não tinham muitos profissionais para procurar, ou muitas coisas para fazer. Então, seria muito comum há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, por exemplo, se alguém tivesse dor nas costas, o que ela geralmente fazia é que nos primeiros dias de dor, ela ficava um pouco mais em repouso, ela tentava diminuir um pouco mais o seu ritmo, e ia se adequando um pouquinho, respeitando os limites do corpo para aquela dor nas costas. E a partir do momento em que ela fosse percebendo que a dor estava melhorando, ela ia voltando gradativamente a fazer as coisas de casa, a cuidar dos filhos, a fazer as coisas que faziam parte da sua rotina, do seu dia a dia. E o máximo que poderia ter seria ela consultar alguém, algum vizinho, algum familiar, para pegar uma receita caseira. E algumas pessoas que tinham mais acesso, tinham mais condições, conseguiam fazer consultas com médicos, por exemplo, para ter lá uma medicação um pouco mais formal, mas nenhuma investigação tão profunda era feita. O grande boom, a nossa grande mudança, aconteceu principalmente na década de 80 para a década de 90, com o aparecimento de aparelhos que podiam olhar para dentro do nosso corpo de uma forma diferente e principalmente em alta resolução. Eu estou falando do advento dos aparelhos de ressonância magnética, os aparelhos de tomografia computadorizada, que foi sim uma grande revolução para a medicina e obviamente traz uma série de benefícios que são para a gente inimagináveis. Mas como toda coisa tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, pelo menos para a fisioterapia musculoesquelética ela também trouxe algumas coisas de ruins. E vamos dizer um pouco sobre isso. Na década de 80, e principalmente a partir dos anos 90, se alguém tivesse uma dor nas costas,
Se alguém tivesse uma crise de dor na coluna lombar, por exemplo, ela passava então a ir ao médico, ter acesso ao médico com mais facilidade. E nessa ida, nessa consulta a um profissional da saúde, já que a gente tinha à disposição aparelhos mais modernos, era feito um exame de ressonância magnética para essa coluna lombar das pessoas. E todo mundo começou a enxergar isso como um ponto positivo. Caramba, eu tenho ido ao médico e ele pediu um exame para mim. Esse exame vai poder olhar para dentro do meu corpo e ver o que está acontecendo lá dentro. E, obviamente, quando as primeiras ressonâncias foram feitas, nos laudos das ressonâncias, mostravam-se ali alterações que as pessoas poderiam estar tendo naquele momento. Então, elas podiam estar tendo perda de água nos discos, elas podiam estar tendo processos de desgaste dos discos, protusões, herniações. E, obviamente, todas as vezes em que a pessoa tinha dor, fazia um exame de imagem e o resultado mostrava uma alteração, automaticamente se dizia, olha aqui, dona Maria, a senhora tem dor na coluna porque essas alterações aqui estão acontecendo com a senhora. E isso não foi só para a coluna, isso foi para o ombro, isso foi para o joelho. A gente passou a enxergar o corpo humano muito através de exames de imagem e tentava explicar a dor das pessoas através dessas correlações, através de um olhar extremamente biomédico, ou seja, olhando apenas para músculos, ligamentos, articulações, discos, tecidos que pudessem ou não estar mais machucados, magoados, alterados. Só que aí a gente passa, principalmente agora nesses últimos 10 anos, a ter uma grande mudança de paradigma, sobretudo em relação a essa área que eu queria que a gente começou a falar agora. A gente começou a fazer algo totalmente diferente. A gente começou a fazer exames de imagem em pessoas que nunca tiveram na vida uma dor na coluna, uma dor no ombro, uma dor no joelho. E a ideia da ciência era querer descobrir, ela queria saber o que os exames de imagem dessas pessoas que nunca tiveram dor na coluna, o que esses exames mostravam, o que eles apresentavam, iam apresentar. E para nossa grande surpresa, esses exames de imagem de pessoas totalmente sem dor, que nunca na vida tinham tido uma dor na coluna, também mostravam discos mais desidratados, discos mais herniados, abaulados, espaços reduzidos. Ou seja, as mesmas coisas estavam presentes também em pessoas sem dor. A partir daí a gente começa a ter então um paradigma, ou seja, a gente começa a entender que não dá necessariamente para julgar que a causa da dor da pessoa seja exatamente aquilo que esteja acontecendo, aquilo que esteja sendo visto através daquele exame de imagem. O exame de imagem ela não demonstra ao certo, né, e não necessariamente ela vai demonstrar o porquê que a dor da pessoa está se manifestando daquela forma. E aí, junto com esse conhecimento, Raquel, a gente começou a entender que, através dos estudos em neurociência, que haviam muitas coisas capazes de influenciar a dor. E que a dor não era necessariamente resultado de alterações nos nossos tecidos. A dor que uma pessoa sente pode ser influenciada por tantos e tantos mecanismos, como, por exemplo, alterações do sono, o nosso estado de humor, o nosso estado emocional, os níveis de estresse, os níveis de ansiedade, os níveis de atividade física. Então, a partir do momento em que a gente passa a considerar que a dor pode ser um resultado complexo de uma interação entre múltiplos fatores e várias coisas influenciam no processamento da dor, a gente passa a entender que a dor tem uma multidimensionalidade que a gente chamou de biopsicossocial. Então hoje, quando a gente trata pessoas com dor, quando a gente encontra essas pessoas no nosso dia a dia, a gente pode sim tentar ver o que está acontecendo no corpo delas, no físico delas, em relação a uma avaliação que a gente realiza, mas é sempre importante, quando alguém traz uma história de dor, entender qualquer fator ou todos os fatores que possam estar envolvidos com aquele processo. Então, essa mudança, ela se faz necessária. E aí, complementando, e se você depois quiser me interromper, você se interrompa à vontade, tá? Porque eu falo pra caramba. Tô me segurando, ainda consigo. Então tá. A gente começou a entender que o conhecimento da dor precisava ser passado para as pessoas. As pessoas
precisavam conhecer mais o que é dor, como que ela se manifesta, como ela se desenvolve, os fatores que influenciam ela. E a partir do momento em que a gente passa a entender que o conhecimento sobre dor é importante para as pessoas que têm dor, e sobretudo aquelas que têm dor há um longo tempo, que a gente chama de dor crônica, eu me deparei com um grande problema. Eu fui nas redes sociais, eu fui na internet, Facebook, Instagram, Google, e percebi que a maior parte das informações que as pessoas recebiam sobre dor ainda eram informações ruins. Informações defasadas, informações errôneas, e que ao invés de levar para essas pessoas uma informação, trazia muito mais desinformação e fazia com que as pessoas vivessem pior. E aí, diante desse grande dilema, eu resolvi, em 2015, montar uma página. Inicialmente era no Facebook, essa página, chamada Entendendo a Dor Crônica. E a ideia dessa página era de tentar levar para as pessoas que sofriam com dor uma informação melhor. Uma informação de mais qualidade, uma informação que pudesse ajudá-las a ter mais esclarecimento. E, obviamente, se eu sou mais esclarecido sobre aquilo que eu tenho, eu consigo enfrentar melhor o meu problema e encontrar melhores estratégias de tratamento para esse mesmo problema. E aí eu vou te confessar assim, que quando eu comecei a jogar conteúdo sobre dor no Facebook, nessa página... Fiquei bombardeado. Mas muitas pessoas naquele primeiro momento assim, me falaram assim, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo porque você é uma pessoa falando algo que todo mundo está falando coisas, né, opostas, que a internet inteira fala de coisas opostas, porque essas coisas opostas, que geram mais medo, elas são mais atrativas, elas vendem mais, elas convencem mais as pessoas. E além disso, abordagens para educar os pacientes sobre dor são abordagens apenas individualizadas, abordagens em massa, elas não vão dar muito certo. E eu lembro que foi um grande balde de água fria que eu tomei naquele primeiro momento, mas ao invés de desistir, eu continuava publicando. E aí aconteceu algo assim, que para mim foi a coisa mais extraordinária do mundo e que me fez hoje assim, entender mais a minha missão aqui, né, nesse planeta. As pessoas começaram a interagir e eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que estavam lendo os textos, de pessoas que estavam acompanhando a página, dizendo assim, nossa, como que esses textos têm me ajudado, como que eu tenho melhorado, como que eu tenho me desenvolvido, como que a minha dor está melhor, como que o meu enfrentamento está melhor. E quanto mais eu publicava, mais pessoas me davam esse feedback, mais pessoas falavam para mim, mais pessoas vinham até mim conversar. E aí eu pude perceber que aquilo que eu estava fazendo, aquela pequena sementinha, estava dando um fruto. Ela estava conseguindo transformar a vida das pessoas. E a partir daí eu falei assim, cara, então que eu consiga transformar a vida de mais e mais pessoas. E isso foi só o pontapé inicial. A página foi fundada em 2015, a gente está agora em 2021, são 6 anos que essa página está em desenvolvimento. E aí eu vou deixar agora você falar e depois eu converso mais para dizer o quanto que essa página se desdobrou, quais foram os desdobramentos dela. Mas assim, ela começou com um sonho. Um sonho de fazer com que as pessoas que sofriam com dor pudessem viver melhor. E cada dia mais eu tenho certeza de que esse sonho tem se tornado uma realidade. Sem dúvida, Marquinho. E eu sou muito grata de lá em 2015 estar do seu lado e ser uma dessas pessoas que fez total sentido para mim, né? Tudo que você falava, tudo que eu estava ali vendo, a gente estudando junto e acompanhando esse processo crescer. E o meu objetivo sempre foi dar independência para o meu paciente. Nunca deixar ele dependente da fisioterapia, dependente de mim. Por mais que com o Pilates, como o Pilates faz parte da minha vida, com o Pilates muita gente tende a ficar um longo tempo com a gente, diferente de um atendimento no consultório que a gente dá aula, né?
Alguns pacientes chegam pra gente, a gente faz uma reabilitação, leva para o Pilates, só que as pessoas não querem uma alta, eles querem levar o Pilates como atividade física deles, por não gostar de uma atividade esportiva, por não gostar do ambiente de academia e se sentirem bem fazendo. Mas aí já não é numa dependência, numa assim, aqui eu me sinto bem, aqui eu desenvolvo meu corpo, aqui eu conheço cada vez mais meu corpo e eu tenho ferramenta para me trabalhar. E essa ferramenta não é só uma ferramenta mecânica do Pilates, é muito mais do que isso. A gente dá consciência e o estímulo da pessoa estar ali trabalhando o seu corpo, se desafiando a cada aula, né? Aquela coisa da aula nunca ser igual, sempre tem um desafio. O trabalho coletivo, quando a gente pode fazer um trabalho em grupo, também é muito legal, porque os alunos se inspiram uns nos outros, né? Que aí já deixou de ser nosso pacientezinho e já se sente realmente aluno, porque já tem o domínio do corpo, já sabe manejar bem a sua dor. Isso é muito bom. E é com imensa gratidão, assim mesmo, a você, a sua disponibilidade de passar não só todo o seu conhecimento, como a sua didática, disponibilizar esse programa para os seus licenciados e a gente poder oferecer isso para os nossos pacientes, para os nossos alunos do Circuito de Saúde. Eu acho que valia a pena a gente conversar um pouquinho com eles sobre como que é esse programa, a gente explicar que é online, conversar sobre o tempo médio que a gente acredita que eles vão demorar consumindo esse conteúdo e falar um pouquinho do conteúdo. Quando a gente fala que é um programa Entendendo a Dor Crônica, gente, não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas a gente considera a dor crônica uma dor que já está perdurando há mais de 3 meses. Que essa dor não está mais localizada ali. Essa dor, você provavelmente já passou por uma sensibilização de todo o sistema nervoso, já tem uma série de fatores ali acontecendo, e aí não vai ser suficiente uma intervenção meramente mecânica no ponto da sua dor. A gente vai ter que utilizar de outras estratégias para te ajudar nesse enfrentamento. Estou enfrentando um problema aqui com a câmera, mas tudo bem. Faz parte. Então, faz parte, claro. E aí, vamos conversar sobre isso? Quantos módulos são? Os nossos 18 módulos aí disponíveis? Como que é esse acesso? Não esquecer, gente, já façam logo, assim que acabar a live, um e-mail do Google. Tem que ter um Gmail para ter acesso à nossa plataforma. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, Marquinho, daqueles todos os aspectos fundamentais, né, sobre a dor. Conta aí pra gente um pouquinho dessa trajetória, como que vai ser essa trajetória aí de compreender um pouquinho mais os aspectos na neurociência da dor crônica. Conta aí para eles. Criação então, vamos é lá. sua, amigo. Eu vou pegar então algumas falas suas antes de contar assim, sobre isso, mas já aproveitando, né? Primeiro, assim, relembrar mesmo, né, que lá em 2015, quando essa ideia começou, você estava junto e eu tinha tanta vontade de fazer algo e a gente montou, né, o primeiro grupo de estudo, a primeira liga de dor lá de Niterói, que a gente chamou carinhosamente de Desliga, né, Desligador, e começamos assim, né, a estudar, começamos a falar mais sobre isso, aprofundar um pouco mais nesse processo da educação. O que eu percebi, Raquel, assim, foi que os textos que eu começava a fazer na página e as publicações que a gente começava a fazer, assim como as lives, elas estavam ganhando uma proporção maior. E o grande problema é que a rede social ela tem vantagens e desvantagens. Ela tem uma vantagem de atingir um público muito grande, de chegar uma informação para muitas pessoas, mas geralmente essas informações elas são muito picotadas, ou seja, elas recebem aqui um conteúdo, interagem com ele. Muitas vezes a gente faz 2, 3, 4 publicações em sequência sobre um conteúdo, mas ela perdeu todas aquelas, aí a gente entra no outro conteúdo, ela vê novamente aquilo. Então, a gente sentia uma necessidade muito grande de que pessoas com dor crônica pudessem adquirir conhecimento, adquirir mais informação
e que não fosse tão picotado, ou seja, que não fosse tão a ermo. A gente queria criar para ela mais bases. E eu fui percebendo que eu já tinha material para isso, eu já tinha muito material produzido, muito material impresso, material em vídeo, material em texto, que pudesse fazer com que eu desenvolvesse um programa mais específico para pessoas que têm dor. E aí, quando eu pensei, eu falei assim, caramba, eu vou montar um programa para pessoas que têm dor crônica, para que essas pessoas que têm dor crônica possam seguir ali um roteiro, elas possam seguir ali meio que um caminho e ouvir informações mais sequenciais que possam ajudar ela. Só que aí vem uma outra coisa. Esse programa, por mais que ele seja um programa muito didático, por mais que ele seja um programa muito fácil também de ser entendido e absorvido, ele ainda demanda do olhar de um terapeuta. Ele demanda que um terapeuta, quando tem o seu paciente, quando conversa com o seu paciente, que ele tenha a sensibilidade de dizer, olha, eu acho que seria muito legal para você ouvir informações melhores sobre dor. O que você acha disso? E esse paciente aceitando, ou seja, entendendo também que o processo de aprendizado para ele seria algo construtivo e que pode de fato ajudar ele a melhorar, ele aceite e diga assim, pô, eu quero aprender mais sobre isso. Mas aí é um trabalho conjunto do paciente e do terapeuta. O terapeuta orientando o caminho dele, dizendo assim, olha, começa por aqui, lê isso aqui primeiro, ouve isso aqui primeiro, depois vai por ali. E o conteúdo foi um conteúdo muito... discutissem aquilo e trouxessem aquelas informações para debater com os seus terapeutas. E aí, nessa interação, eu pensei, caramba, então eu preciso gerar um programa, criar um programa que faça essa dobradinha de pacientes e terapeutas. Mas se o terapeuta não fala a mesma língua, se o terapeuta também é um terapeuta desatualizado, que também não tem as mesmas visões e a mesma vontade, um programa de licenciamento e foi convidando terapeutas específicos, pessoas específicas, para poder estar junto do programa e aí sim, né, como licenciandos, oferecer para os seus pacientes o acesso a essa plataforma. Então você, Raquel, e foi uma das primeiras, né, licenciandas do nosso programa, abraçou essa ideia junto à sua clínica, ao Circuito de Saúde, e hoje você, né, pode oferecer para os seus pacientes o acesso a essa plataforma e ter esse contato com eles para que eles saibam utilizar, para que eles discutam essas mesmas coisas com você. Mas agora, falando do programa em si, detalhando um pouco mais nele, a gente dividiu esse programa em 18 módulos. Então, como é que funciona isso? O seu paciente, ao receber o acesso a essa plataforma virtual, que é muito fácil de acessar, muito fácil de entrar, ele vai abrir lá e ele vai ver todo o conteúdo que ele tem para acessar, que é um conteúdo de 18 módulos. Os primeiros módulos, os primeiros 5 módulos, a gente considera como sendo módulos de base. São módulos onde a gente traz para o paciente informações importantes para o entendimento da dor e, mais do que isso, informações importantes para que ele saiba como se comportar diante da dor, como agir diante da dor. Então, por exemplo, o módulo 1 tem 10 aulas em vídeo e eu que, né, participei de todas essas aulas, eu que ministrei todas essas aulas, então a linguagem é uma linguagem muito fácil para o paciente, muito acessível para ele, que faça ele entender melhor. Mas o primeiro módulo é um módulo onde a gente explica para o paciente o que é dor, o porquê que a dor existe no nosso corpo, qual a diferença entre uma dor aguda, que é uma dor que tem menos de 3 meses, e uma dor crônica, que tem mais de 3 meses. Por que uma dor fica crônica? Por que dor crônica tem mais dificuldade para ir embora, para passar? E a gente também explica para o paciente algumas coisas importantes. Dor é ruim. Que nem toda dor é ruim. Que muitas vezes eu ter uma dor forte não necessariamente significa que eu estou mais machucado. Eu posso estar pouco machucado e ter uma dor forte, eu posso estar muito machucado e ter uma dor fraca.
Então a gente vai explicando isso para o paciente. Nos módulos seguintes, nos próximos 2 módulos, que é o 2 e o 3, a gente conversa com o paciente sobre maneiras dele se comportar diante da dor. O que ele deveria fazer, estratégias que ele deveria fazer, usar, adotar, e estratégias que ele não deveria fazer, coisas que ao invés de melhorá-lo, poderiam estar prejudicando ele, por exemplo. Então a gente já entra em aspectos que já são comportamentais, ou seja, no como eu, que tenho dor crônica, vou agir no meu dia, vou me desenvolver no meu dia a dia. E aí vem o 4º módulo, onde a gente entende que é um módulo muito importante, que é onde a gente fala sobre os pilares da saúde. Eu posso dizer para você que é impossível hoje a gente olhar para uma pessoa com dor crônica e tentar fazer com que ela melhore sem que hajam mudanças no seu estilo de vida. Então, esse é o módulo onde a gente fala sobre estilo de vida, a gente fala sobre a importância do sono, a importância da alimentação, da atividade física e dos níveis de exercício que eu posso fazer no meu dia a dia. A gente fala sobre controle de estresse, controle de ansiedade, controle do humor. E a gente fala sobre cultivando bons hábitos. Como que eu posso cultivar bons hábitos? Então a gente traz muito isso, muito fortemente em aulas em vídeo nesse módulo. E depois a gente preparou uma coisa também muito legal e muito diferente. Retrain Pain. As aulas do Retrain Pain. Então eu preparei essas aulas todas. O Retrain Pain, para quem não conhece, ele é um programa de educação enduro, um dos mais usados no mundo. E eu preparei essas aulas, eu selecionei essas aulas e trouxe isso em vídeo com uma didática diferente para trazer um conteúdo muito rico sobre dor, numa linguagem que as pessoas consigam acessar, consigam assistir. Então, isso é uma parte do programa. Depois que a gente conclui esse módulo de base, esses 5 módulos de base, a gente fez um módulo super especial, que é o seguinte. Entrevistas são tudo de bom. As entrevistas. Eu tive a seguinte ideia, eu falei assim, eu vou entrevistar profissionais renomados que lidam com a dor. E eu queria saber o que esses profissionais vão dizer sobre a forma com que eles abordam as pessoas com dor e o que eles acham importante que pessoas com dor façam, o que pessoas com dor desenvolvam no seu dia a dia. Então eu conversei com um médico, eu conversei com uma psicóloga, com uma assistente social, eu conversei com um educador físico, eu conversei com uma nutricionista e conversei com um fisioterapeuta. Então foram 6 profissionais. E além desses 6 profissionais, eu ainda entrevistei uma pessoa que tem dor crônica, que é a Lívia, que é a Livinha, e que deu uma super entrevista lá pra gente. Então eu acho muito legal, porque eu vou dar um exemplo bobo. Gente, para quem não conhece, vale a pena depois dar um pulo, né, no Instagram. É de bem com a fibro. Ela é portadora de fibro. E tem uma abordagem, mostra o dia a dia, né, de quem sofre com dor crônica, de quem estuda bastante coisa sobre a fibromialgia. É uma querida, a gente já participou de live com ela, né? Eu já participei, acho que você com ela também, não? Já. E é muito legal, porque assim, às vezes, o que essas entrevistas mostraram muito pra gente, né? Às vezes a gente fala assim para um paciente, olha, você tem dor, e a depressão, por exemplo, é uma coisa muito, muito associada à dor crônica, há uma grande relação entre dor crônica e depressão. E às vezes a gente fala assim para o paciente, olha, eu acho que uma terapia psicológica podia ajudar você nesse momento. E aí as pessoas têm 2 dificuldades. A primeira dificuldade, muitas vezes, é em ela entender o porquê da recomendação da terapia psicológica, ou seja, por que está sendo recomendado para mim terapia psicológica? Ainda há um certo estigma de que terapia psicológica é para quem é doido. E as pessoas não entendem o quanto que cuidar do bem-estar mental, desse nosso lado emocional, também faz parte, também é super importante. E a aula, por exemplo, que a gente tem na plataforma falando sobre psicologia, ou o quanto que a psicologia poderia ajudar uma pessoa com dor, é tão incrível essa aula da doutora Camila Basso, é tão incrível e que as pessoas se falam assim, nossa, realmente isso poderia me ajudar, isso seria bom para mim, né? Eu me vejo ali, né, fazendo, por exemplo, terapia. Isso é uma das visões. Quando a gente ouve um médico dizer que hoje
para dor crônica, ele procura uma linha de abordagem muito menos medicamentosa, muito menos passiva, e fala muito mais com os seus pacientes sobre exercício, sono, sobre meditação, sobre técnicas de controle emocional. É fantástico para as pessoas ouvirem isso, porque elas precisam encontrar caminhos que são caminhos que a ciência propõe, são caminhos que podem ser mais duros no sentido de envolver mudanças de comportamento, mas são caminhos muito mais seguros e muito melhores para que a pessoa possa, né, lidar com a dor, para que ela possa viver melhor apesar da dor. Então a gente aborda muito essas entrevistas, são 7 entrevistas. E fora isso a gente tem muitos outros conteúdos. A gente tem, por exemplo, uma apresentação de 12 vídeos educativos de grandes autores no mundo que explicam coisas específicas da dor e coisas que podem estar acontecendo com alguns pacientes. E principalmente são vídeos que falam sobre a importância da pessoa retomar a sua vida, o controle, ter mais possibilidades de autogerenciamento. A gente tem livros em PDF muito simples, muito didáticos, que falam sobre dor nas costas, que falam sobre dor crônica como um todo. Nós temos 4 e-books que eu escrevi. E esses e-books são muito legais. Um fala sobre dor crônica, um fala sobre como eu cuido da minha coluna, o outro fala sobre opioides, o que eu preciso saber a respeito de opioides, e o 4º e-book, ele fala sobre como uma pessoa que tem dor pode iniciar uma prática de exercício. Qual seria o passo a passo para essa pessoa que tem dor iniciar um programa de exercícios, um programa de atividade física do zero, assim, porque é engraçado, Raquel, porque a gente fala muito, né? Se a gente tivesse que escolher uma única coisa para recomendar para quem tem dor crônica, a gente recomendaria exercício. Só que muitas pessoas com dor crônica, quando tentaram fazer o exercício, se sentiram pior, não conseguiram. E, na verdade, o problema não está no exercício, mas provavelmente está na forma com que esse exercício foi iniciado, como é que ele foi desenvolvido. Então, quando a gente consegue dar para as pessoas um passo a passo de como que elas podem iniciar, né, do que elas deveriam, de fato, galgar, degrau por degrau, para se engajarem num programa de exercícios, a gente traz isso muito fortemente nesse conteúdo, nesse e-book que a gente produziu. Fora isso, a gente tem uma série de planilhas, que são planilhas para ajudar o paciente na mudança do comportamento. Quando a gente fala, por exemplo, que o sono ele é importante, influencia na dor, e muita gente que tem dor sabe dizer isso. Nos dias que eu durmo pior, no dia seguinte eu estou com mais dor. Ou quando eu durmo melhor, eu fico com menos dor. Falar sobre isso e entender sobre isso pode ser fácil. Mas o que as pessoas têm mais dúvida é, então como que eu faço para melhorar meu sono? Quais são, de fato, estratégias possíveis para melhorar o meu sono? E nesse programa a gente fala sobre isso. A gente mostra para o paciente, também passo a passo, várias estratégias possíveis para que o sono seja melhorado. Então, é muito isso, assim, né? É um programa que eu costumo dizer que é um programa bem completo, muito dinâmico. E dinâmico porque a gente pretende estar atualizando sempre ele para que ele fique cada vez melhor, cada vez mais didático, cada vez mais acessível, mas é um programa de grande ajuda, assim, e a gente resolveu disponibilizar esse programa para licenciados, ou seja, para profissionais da saúde que junto com o alinhamento, né, com o que a gente pensa, com o que a gente constrói juntos, para que esses licenciados sejam, de fato, o melhor caminho para as pessoas acessarem a esse conteúdo. A gente não queria simplesmente jogar esse conteúdo aqui, ou jogar ele de maneira muito livre, porque as pessoas não saberiam utilizar, porque as pessoas provavelmente, né, e o propósito do uso é um propósito de uso junto com o terapeuta, junto com uma assistência. Então a gente quer que isso cada vez mais, e a gente já está vendo, a gente começou no dia 15 de março, esse programa a gente vai fazer um mês ainda, e a gente já está vendo muitos frutos já de muitas pessoas podendo consumir isso daí. Com certeza. Tem também o módulo das atividades lúdicas, né? São 12. São 12 atividades para estimular a gratidão, gentileza, o retrato da vida. É muito legal. Então, assim, gente,
é realmente uma forma da gente conseguir, num único local, deixar tudo à disposição de vocês. Uma coisa importante de falar é que a ordem desse conteúdo vocês vão fazer junto com os licenciandos que estiverem acompanhando vocês. Então, essa é uma diferença, né, Marquinhos? Porque assim, vocês podem aderir o programa diretamente com Entendendo a Dor Crônica no Insta. Só que a única diferença é que vocês não vão estar tendo acesso a um profissional disponível que conheça o caso de vocês. Então, realmente, o ideal é que você tenha um profissional licenciado do seu lado, te acompanhando, porque a gente vai estar dando essa orientação do que é mais importante para você, por onde você deve começar o programa. A gente vai estar do lado, né, orientando, tirando as dúvidas, tendo esse bate-papo mais próximo, seja ele hoje em dia online ou presencial. A gente está trabalhando muito com o formato online, né? Desde o início da pandemia que a gente conseguiu liberação do CREFITO, do nosso órgão regulador, para que a gente faça o teleatendimento. Então, a gente segue com a liberação e a gente segue acreditando que nesse momento ainda é muito importante o teleatendimento. Então, no Circuito de Saúde, por exemplo, além dos atendimentos de fisioterapia, nós temos as aulas de pilates presenciais, o treinamento funcional, aí nesse caso com o educador físico, tem a aula de Hatha Yoga, que tem também toda a parte dos fundamentos da yoga, a parte da meditação, que é super importante para quem tem dor crônica. A gente tem tudo isso também de forma online. Aula de pilates funcional e yoga acontecendo online. A gente faz uma avaliação virtual e pode dar essa orientação do programa para vocês. E aí a gente vai realmente trocando, né? Conversando, sabendo o caso de cada um. E está sendo realmente transformador. A coisa de você dar cada vez mais ferramenta para o paciente. E ele passa a ter argumento. É muito legal, né? Quando o nosso paciente... Porque, gente, às vezes não é que o profissional que vocês estão escutando necessariamente sejam desatualizados, mas talvez eles não tenham ainda essa coragem, esse poder interno de falar assim, não, é nisso que eu acredito, eu não vou me corromper pelo que a maioria está fazendo, eu não vou seguir essa linha. Porque as pessoas para mim perguntam, Raquel, por que você não posta vídeo de como deve pegar um objeto que caiu no chão? Por que você não aproveita no início da pandemia, então, né? Por que você não aproveita que todo mundo que nunca fez atividades domésticas está fazendo para você mostrar a melhor posição para passar roupa, a melhor posição para lavar louça? E aí a gente tem que dar aquele explicado. Não, gente, não é bem assim, a gente não precisa mais focar tanto nisso, não vamos criar uma hipervigilância, não vamos criar robôzinhos. A hipervigilância é quando a gente fica muito tenso com essa questão da postura, da forma como a gente vai se movimentar. A gente acaba criando bloqueios, a gente acaba criando uma certa cinesiofobia, o medo mesmo de se movimentar livremente. E o nosso corpo é muito inteligente. A gente não precisa ficar pensando para realizar os movimentos, né? E é o que a gente mais escuta nas redes sociais, é o que a gente mais vê por aí, e aí a gente vem com uma linguagem um pouquinho diferente, com um olhar um pouco diferente. Ontem foi até interessante, Marquinhos, participei da palestra lá da EPN e foi muito legal, porque é uma empresa assim, que dá um suporte muito bom para os colaboradores, super preocupado com todos os aspectos, sejam eles emocionais, seja questão ergonômica. E quando eu recebi o convite para a palestra, era em cima de ergonomia. Aí eu conversei, eu falei, olha, a minha visão de ergonomia é um pouquinho diferente da forma como tem sido trabalhado na empresa. Sugiro que a gente mude um pouco o tema. E aí eu criei uma palestra, me deram carta branca, eu criei a palestra em cima do como que a gente faz para ter um equilíbrio de uma coluna saudável, né? Porque aí a gente vai passar não só pelo equilíbrio físico, mas pelo equilíbrio psicossocial também. E aí desmistificar isso para a grande maioria engenheiros, né, que pensam de uma forma geralmente mais racional. E foi muito legal, porque a aceitação foi muito boa. Então a gente poder dar chance de falar, dar uma outra visão para o paciente, dar uma outra visão para quem sofre de dor,
quem tem dor há muito tempo, você poder mostrar um outro caminho e estar do lado da pessoa para trilhar esse caminho junto, né? Sem dúvida é assim, é o que me move. Eu brinco que no circuito de saúde é o lugar da gente transformar dor em movimento. Então, o nosso slogan do circuito de saúde é onde dor vira movimento, porque é exatamente isso. Não adianta eu ficar numa massagem, numa terapia muito passiva, nada contra isso. Nós fazemos também, nós manipulamos, nós mobilizamos, mas se não for junto de um exercício ativo, se não for junto de uma educação em dor, então a gente ir mudando esse paradigma, né? É maravilhoso. E a gente vê realmente as pessoas se transformando, acreditando mais no poder que o corpo tem, acreditando no poder da autocura. Isso é muito bonito. Você dá poder mesmo, né? Usando o termo da moda, a gente empodera o paciente que ele siga o caminho dele, acreditando em todo o potencial interior dele. E com embasamento na ciência, né? O que é melhor, não é nada esotérico, é realmente com um embasamento que a gente precisa para estar trabalhando. Eu costumo dizer assim, o conhecimento, ele é transformador, né? Quando a gente passa a ter acesso a melhores informações, a bom conhecimento, ele de fato tem uma capacidade muito grande de transformar. E aí, o que eu posso garantir, né, para todos, assim, é que nesses últimos 10 anos, a gente passou a entender mais sobre dor, a gente passou a entender mais sobre problemas na coluna, problemas musculoesqueléticos, muito mais do que a gente aprendeu do que em toda o restante da existência humana. Então, coisas que há 10 anos atrás, que há 20 anos atrás, a gente acreditava que iam servir, que iam ajudar os nossos pacientes, hoje a gente sabe que podem não ajudar. Hoje a gente tem outras formas de abordagem. Então, a abordagem da dor crônica é exatamente um grande exemplo disso. Quando alguém procurava a gente com uma dor crônica na coluna, o que, em geral, essa pessoa mais recebia eram abordagens de tratamento passivas, muita medicação, e geralmente formas de tratamento extremamente passivos, em que, né, as pessoas falam, não, tem dor crônica, toma cuidado com ela, faz mais massagem, coloca mais uma luz vermelha, coloca mais um aparelho que dá choquinho. Se divulgava muito, se recomendava muito terapias passivas, e além disso, se dava para as pessoas uma lista de proibições. Você não pode pegar peso, você não pode mais fazer isso, não pode mais dobrar sua coluna, não pode mais torcer, tem que dormir desse jeito, tem que dormir daquele jeito, só pode amarrar sapato se for assim, só pode levantar da cama se for assado. E a gente, ao longo desse tempo, foi percebendo que grande parte dessas informações não ajudavam as pessoas a melhorar, pelo contrário, tornavam elas ainda mais incapacitadas, faziam com que a dor ficasse ainda mais forte e que o desenvolvimento delas ao longo do tempo fosse mínimo. E aí, se eu me desenvolvo muito pouco, eu acabo aumentando as minhas doses de remédio, eu acabo procurando mais tratamentos e vou entrando num ciclo de ineficiência que vai me frustrando, que vai me gerando um monte de preocupações, que vai me deixando muito desesperançosa em relação ao que está acontecendo comigo. E hoje, a partir do momento em que a gente passa a entender a maneira melhor de agir, a maneira melhor de enfrentar, com muito menos proibições, mas principalmente fazendo com que as pessoas possam entender o porquê que mover pode ser seguro, o porquê se exercitar pode fazer bem, o porquê que dormir melhor pode ser legal, o porquê que controlar mais os meus níveis de estresse pode ser legal, por que uma técnica de meditação seria útil, seria interessante para mim. E elas entendendo como que isso acontece, aí sim, né, elas são empoderadas. Aquilo que você acabou de falar, elas se empoderam, elas passam a enxergar o problema de uma perspectiva completamente diferente. E isso dá muito mais possibilidades delas viverem melhor. O que a gente tem percebido muito isso, os estudos hoje falam sobre a abordagem de dor crônica, onde ainda posso utilizar, sim, técnicas de terapia manual, mas eu preciso combinar isso a exercício, eu preciso combinar isso a educação. Então, a gente usa muito esse slogan, né, que o que mais a gente quer para os nossos filhos é que eles sejam bem educados, né, que eles tenham um bom conhecimento. E para as pessoas que têm dor, a gente também percebeu isso.
Pessoas que entendem mal o seu problema também enfrentam mal. E pessoas que entendem melhor o seu problema ganham ferramentas, ganham armas para lutar essa batalha. E o que torna muito mais fácil. É muito mais fácil eu passar por um obstáculo, se eu tenho que atravessar de um rio, de uma costa para outra. Se eu tenho um barco e se eu tenho um remo, fica muito mais fácil atravessar do que simplesmente eu ficar tentando nadar, e às vezes a maré está contra mim. Então, né, que a gente consiga dar mais barcos e mais remos para as pessoas. Isso mesmo. E o que eu mais acho lindo é essa união, né, das pessoas que têm dor querendo se apoiar, mas a gente vê, é muito comum a gente ver nos grupos de pacientes com dores crônicas, com fibromialgia ou qualquer outra condição crônica, acaba sendo um grupo, de uma forma geral, um pouco doente. A gente, infelizmente, o que a gente vê é que os pacientes precisam validar a dor, porque eles têm tão pouco espaço para serem ouvidos, que no grupo acaba aparecendo um pouco de... Cada um quer mostrar que a sua dor é maior do que a do outro, que o seu problema é maior por falta de escuta. Então, até no post de hoje, a gente colocou a questão de emprestem o seu ouvido, né? Simples para quem tiver dor, esteja do lado, pergunta se está precisando de ajuda, se você não conseguir ver nitidamente o que a pessoa está querendo. Mas é ter empatia com quem tem dor, porque envolve questões múltiplas em todas as áreas da vida. E a gente, como fisioterapeuta, podendo estar do lado delas para dar esse apoio, é o que faz a nossa jornada mais feliz, né? O que realmente nos conforta. De botar a cabeça no travesseiro e saber que a gente está fazendo a nossa parte, que a gente está fazendo o melhor que pode ser feito e que a gente está lutando contra a maré de todos os nocebos que os nossos pacientes recebem, de tudo que as mídias, a internet, um profissional, às vezes, na boa intenção dele, mas que segue um outro caminho e acaba amedrontando o paciente. É muito bom ter você do meu lado nessa caminhada, ter uma galera linda com a gente, desenvolvendo um trabalho muito legal também. E as sementinhas vão sendo plantadas. E eu queria... O que você acha, Marquinhos? Olha eu, fazer o convite agora aqui ao vivo. Você pode dizer não, tá? Tá. O que você acha da gente marcar com quem tá aqui e que quiser participar, da gente fazer, não no Instagram, mas a gente fazer um Zoom, usar uma plataforma mais fechadinha, para a gente mostrar como é o acesso ao programa? Legal. Junta aí, então, olha, o pessoal manda uma mensagem para o Circuito de Saúde e aí a gente faz uma aula separada. Eu acho que seria interessante, porque é uma forma... isso eu percebi muito, ainda sinto muita resistência com a questão dos nossos atendimentos online, porque a tecnologia ainda é uma resistência para muita gente, né? É difícil a gente se adaptar a novas tecnologias e a gente entende isso. Então, da mesma forma que eu fazia chamada de vídeo com meus pacientes para ensinar no iníciozinho da pandemia a instalar o Zoom, como é que baixa, como que usa. Não, a gente tem que se ver, eu preciso te ver. Eu acho que pode ser uma boa a gente mostrar como é que é esse acesso. Gente, é só para vocês terem um gostinho, hein? Não sei nem se ele vai me puxar a orelha depois, mas eu acho que seria legal se a gente puder mostrar como que é esse acesso, para mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças e que os licenciados estão do lado de vocês, para que vocês possam realmente estar aprendendo. A gente faz junto a primeira aula, a gente mostra, e a gente podia dar uma pincelada de um pedacinho de algumas aulas, para as pessoas terem o gostinho, saber que dão conta, sim, de aprender a mexer, que não é difícil. Eu acho que... Eu também acho legal. É? Para mim, estou super dentro a gente fazer isso. E acho que né, só confirmando cada vez mais aquilo que a gente tem dito, né? É muito legal você ver as pessoas assim, que têm dor crônica, elas mesmas perceberem que só tomar remédio,
que só ficar ali dentro de casa numa condição muito incapacitadas, muitas vezes, como que isso não tem feito elas mudarem, não tem feito elas terem uma direção diferente, perceberem uma luz no fim do túnel, perceberem um caminho melhor para elas percorrerem. Eu acho que o que a gente está fazendo é dando essa possibilidade. A revolução, né, qualquer revolução, ela começa com uma pessoa, né? Ela começa de um ponto onde uma pessoa contamina outra, depois contamina outra, no bom sentido, né? Vamos falar de contaminação sempre agora nesse bom sentido. Sim. E que a gente consiga cada vez mais, ou seja, gerar essa rede, né? E eu sou muito otimista em relação às coisas, sabe? A gente tem vindo de um panorama muito ruim quando a gente pensa em dor. Só para você ter uma ideia, dor crônica hoje é considerado o pior problema de saúde no mundo. Dor crônica, por exemplo, nos Estados Unidos, trazem mais preocupação e mais gastos do que doenças cardíacas, do que diabetes e câncer juntos. Ou seja, então o número de pessoas, né, vivendo com dor, com incapacidade, gerando gastos para a saúde é enorme no mundo inteiro. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um país de 220 milhões de habitantes, e a gente estima que aqui no nosso país 60 milhões de pessoas vivem com dor crônica, né? Tem alguma dor crônica desenvolvendo entre elas. E certamente com essa pandemia a gente pôde perceber o quanto que aumentou a quantidade de pessoas com essas queixas, o quanto que muitas vezes as pessoas ficando mais em casa e às vezes mais depressivas, mais ansiosas, mais angustiadas e muitas vezes passando por problemas mais sérios como perda de emprego, como perda de pessoas queridas na família, como que isso foi um grande álcool, né, dentro de um fogo, potencializando mais esses nossos problemas. Então, quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder levar boas informações, eu acho sempre muito legal. Como novidade, assim, né, esse mês a gente vai também montar um site, e nesse site que vai entrar para o ar, que vai ser o www.entendendadorcronica.com.br, a gente vai ter ali, né, uma lista dos nossos licenciados, que são as pessoas que podem levar o programa adiante, e a gente está separando todos esses licenciados também por regiões. Então, a gente vai saber, né, se um paciente daqui que acompanha as nossas páginas, as nossas redes, ele vai saber, eu moro em São Paulo, na cidade de Atibaia. Será que tem alguém ali próximo de mim que eu possa, né, procurar? Eu moro no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Será que tem alguém ali em Niterói que eu possa procurar, que eu possa, né, encontrar para que possa me acompanhar e também me dar acesso a esse programa? Então a gente vai facilitar muito o meio aí através dessas ações novas que estão cada vez mais agora maduras. Isso mesmo. Eu vou até aproveitar, como a gente bate sempre na tecla, né, que o principal é a gente estar em movimento, não só fazendo exercício físico, como estar ativo de uma forma geral, procurando hobbies mais ativos, tornar a vida mais ativa de uma forma como um todo. Vou fazer um convite para quem está aqui na live, que está sedentário. Se quiser, manda um recadinho para a gente aí no Insta, que eu libero os links por uma semana para vocês das aulas online do Circuito de Saúde, para fazer pilates funcional e yoga, para já entrar no esquema de manter o corpo em movimento, para poder ir começando, junto com esse entendimento que vocês estão passando a ter um pouquinho maior sobre a dor, já começar a manter o corpo em movimento, que senão também não adianta, né? A gente ficar só na teoria e não colocar em prática. Por isso que as planilhas do Entendendo a Dor Crônica também são maravilhosas, porque faz com que realmente o nosso paciente possa estar ali colocando em prática, seguindo as coisas. E é isso, gente. Ninguém tem dúvida. Eu não tô acreditando, Marquinho. A única perguntinha que tinha assim, mas como que é o programa? Como que eu faço para me inscrever? Só isso. Agora, vamos lá, antes que acabe. Daqui a pouco o nosso tempo extrapola aqui. Vocês conseguiram entender as coisas do programa? Dá um joinha aí, quem entendeu. Quem vai estar
gente no nosso Zoom. Vamos catando, eu tô aqui catando Eu vou pergunta. pegar aqui, olha, a Deli.gabi, ela falou aqui, olha, sinto muitas dores e E faço exercício todos os dias. Quando Gabi não tá. faço, piora muito, né? E é claro também meu RPG com a Robertinha. Então, é legal ela reconhecer, né, o quanto que o exercício tem uma importância para a vida dela, né? O quanto que ela, por mais que ela tenha dor, quando ela deixa de fazer exercício, as dores também ficam piores. Então, muito legal aqui o relato dela. Isso. Ó, a Lê tá colocando que quer o Zoom. Gente, quem quer o Zoom, vai lá no direct do Circuito de Saúde quando acabar. E manda o número do WhatsApp, porque aí eu vou mandar o link da semana toda. Então, são muitas aulas. A gente tem aula de Pilates funcional e yoga algumas vezes a cada dia da semana. Então, vocês ficam aí com um passe livre de uma semana para estarem se exercitando com a gente. Não vou esquecer, Lê. Mando para você, pode deixar. E muito bom ver as pessoas que estão com a gente aí acompanhando até agora, até o finalzinho. Isso, Ó, Marquinhos. deixa eu pegar aqui a Raquel, Raquel Tião Bruno. Ela colocou assim, olha, conhecimento é transformador mesmo. Minha vida profissional mudou desde que comecei a seguir os ensinamentos do Marquinhos e eu nem tinha visto essa parte, mas legal. Você não entendeu ainda quem é, Marquinhos? Não, Raquel Tião Bruno, não. Não. É Raquel Ah, claro. Doide. Então tinha que fazer uma declaração de amor, né? Sara Nossa. também tá com saudade do desligador. Sara, vamos marcar de estudar juntas. Vai ser É. muito bom a gente voltar a reunir um grupinho. Nesse momento, não no Circuito de Saúde, mas a gente faz os nossos estudos virtuais, né? Como tem sido a grande maioria. Depois a gente comemora quando isso tudo acalmar, a gente volta aos nossos encontros. Ó, eu queria também deixar aqui um abraço, Raquel, para toda a tua equipe, todos esses filhos assim super maravilhosos e que a maioria deles eu já conhecia, já conheço, sou amigo. E também queria mandar um recado aqui legal para o Fábio Marcelo que acompanhou a gente aqui na Ai, live. tá O sabendo que Fábio, a gente? não tô sabendo. Muito! Que legal, que legal. Eu O também. Fábio, é, quando eu comecei minha carreira profissional ainda Ó, como acadêmico. a idade dele, ele vai ficar bravo, cuidado. Não, mas ainda como acadêmico, assim, o Fábio, ele dava um curso de biomecânica, que era um curso, assim, onde todo mundo queria fazer, tinha o sonho de fazer. Então, assim, o Fábio se tornou uma grande referência Sim, profissional. E hoje é uma coisa muito legal, porque quando a gente fala do modelo biopsicossocial, muita gente confunde e acha que a gente exclui o bio, acha que a gente tá. despreza os aspectos, né, biológicos, e é o contrário disso. A gente quer Tá ali. juntar as coisas. Ele está ali. E tem um cara chamado Greg Lehman, que é um fisioterapeuta maravilhoso. Ele tem um curso, né, na verdade, assim, mas um trabalho muito grande em fazer isso. Ele fala muito sobre reconciliar a biomecânica e a moderna neurociência da dor, né? Essas duas coisas não precisam brigar entre elas, pelo contrário, elas precisam harmonizar entre elas. E é maravilhoso. Deixa um beijo aqui pro Fábio, que está acompanhando a gente também aí. Uma E a gente referência aí. honra, Marquinhos. O Fábio Marcelo já deu curso lá no Circuito de Saúde também. Que legal. Porque não tem como, né, gente? A gente tem que pegar. A gente tem grandes nomes na fisioterapia dentro de Niterói, a gente não pode deixar de agregar, né? E tá todo mundo junto. Isso é uma coisa da nossa cidadezinha ainda mais interiorana. Por mais que tenha crescido muito, a gente continua com esses laços e todo mundo junto. O pessoal do Pilates super unido também. E isso é maravilhoso, porque a profissão só cresce, né? A credibilidade só vai crescendo e todo mundo se unindo. Ó, Ó, antes que cortem a gente, Marquinho, muito obrigada, tá? que Por isso. parceria, pela disponibilidade, por topar as minhas iniciativas também. Desculpa se às vezes eu acabo me metendo e falando, vamos embora, Marquinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Dou uma empurradinha de vez em quando, mas a gente tem liberdade para isso. E eu acho que, e como eu quero muito ver o Entendendo a Dor Crônica crescendo demais, ver ele aí por Brasil afora explodindo. Eu sou fã de carteirinha, eu tenho muito
que falar de você o tempo inteiro, que querer que a coisa cresça. E vamos lá, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Você ia Não, falar eu, do eu Fábio? queria pegar uma pergunta que ele fez aqui, eu acho muito legal. Ele colocou assim, olha, a apresentação do programa de exercícios e sua evolução para o paciente com dor é importante para a assimilação desse paciente com dor, no sentido de fazer com que ele entenda e colabore? Fábio, fundamental. É, quando eu vou dar um exemplo bem claro disso, né? Eu vou até usar um estudo científico muito, muito legal. Existe um estudo que pegou pacientes com dores crônicas, pessoas que tinham dor crônica, puseram eles num aparelho específico que avaliava a atividade cerebral desse paciente. E o que eles perceberam é que pediram para que esses pacientes fizessem exercícios, fizessem movimentos, e durante o exercício se monitorava a atividade cerebral e, sobretudo, as áreas relacionadas à produção de dor. E o que se percebeu é que essas áreas estavam super ativas, super afloradas, com a sua atividade bem alta. Logo em seguida, se pegou esses mesmos pacientes e se fez uma abordagem educacional com eles, explicando para eles aspectos fundamentais da dor, o porquê que a dor, por que o exercício seria seguro para eles ao invés de ameaçador para eles. E após essas explicações, repetiram o mesmo processo. Colocaram eles para fazer os mesmos exercícios e monitoraram a atividade cerebral, e as áreas que produziam dor estavam muito mais inibidas, muito mais calmas após essa explicação, após esse processo educacional. Então, quando eu peço para uma pessoa que tem dor e que tem medo de se abaixar para pegar uma caneta no chão, quando eu peço para que ela faça isso e não explico para ela o porquê que aquilo é seguro, eu posso estar contribuindo para que ela se mantenha com dor, para que aquele movimento continue sendo um movimento doloroso. Mas se ela passa a entender o porquê que aquele movimento não é mais perigoso para ela, e é através de uma série de estratégias que a gente usa, que envolvem educação, mas também exposição, fica muito mais fácil dela conseguir evoluir, assimilar essas ideias e evoluir. E muitas vezes essa evolução, né, é um foguete assim, que está partindo para o céu. Ela evolui de maneira muito importante, muito drástica. Perfeita a resposta, como sempre. Gente, queria agradecer vocês ficarem aí esse tempo conosco. Já já nos cortam, 1h10. Não sei como eles não nos cortaram ainda, porque sabe que o papo tá bom. Mas agradecer vocês estarem com a gente. A gente libera em breve a data do nosso petit comitê para apresentar para vocês o programa na prática, né? Vocês verem a gente mexendo no programa, apresentando, mostrando como são as aulas. E aí sim vocês vão entender e se surpreender com a grandeza do trabalho que esse rapaz teve, com a genialidade dele, disponibilizando isso tudo pra gente. Não adianta fazer assim, não. Você é muito humilde. Isso que encanta a gente, tá? Essa sua humildade. Gente, esse cara, além de um profissional incrível, é uma pessoa singular. E é por isso que ele faz o que ele faz. É por isso que ele quer ver todo mundo sem dor. Muitas vezes não é possível, né, gente? Ficar sem dor. A gente fala assim, todo mundo sem dor no sentido figurado, porque não é toda dor que realmente a gente vai conseguir eliminar. A gente não tem nem essa pretensão, mas a gente aprender a manejar essa dor. E se for uma dor que a gente não consiga tratar, curar 100%, porque muitas vezes realmente não é, mas a pessoa saber passar por isso da maneira melhor e voltar a ter uma qualidade de vida e ter mais autonomia sobre o seu corpo, voltar a ter controle sobre sua vida, porque as pessoas perdem o controle da vida em todos os sentidos, em todos os planos, né? Não é só uma questão motora, é muito mais do que isso. A gente devolver um pouquinho de sonho. Eu falo que a gente devolve sonho para as pessoas, porque as pessoas perdem o prazer, as pessoas perdem a vontade de sonhar, não conseguem mais planejar porque acham que são incapazes, né? E a gente poder devolver essa esperança, estar do lado da pessoa para mostrar que ela pode voltar a ter esperança, é muito bom. A gente é só ali mais uma das ferramentas de apoio para que a pessoa faça essa modificação, porque é uma modificação interna, né? É isso. Gente, ó, boa noite, bom descanso, porque vocês precisam ter uma noite de sono reparadora.
Não se importem tanto com a posição que vocês vão dormir essa noite. Lembra do Marquinho falando, lembra de mim. Durmam bem, na maneira que for mais confortável para vocês. E sigam a vida de vocês sem se preocupar tanto com a postura, sem se preocupar tanto com tudo que está acontecendo. Muitas vezes a gente se preocupa muito, fica numa ansiedade do amanhã. Isso tudo que a gente está passando está mostrando pra gente que é um dia de cada vez, que a gente tem que estar no momento presente. Estar no momento presente é uma coisa que evita, né, que a gente sofra por antecedência ou que a gente fique preso no passado. Então, nada de remorso do que passou, nada de excesso de futuro, para não criar ansiedade. Vamos viver o aqui e agora e ser feliz, né? Com o corpinho que a gente tem, do jeitinho que a gente tem que aprender com o que a gente passa na vida, e a dor faz a gente evoluir muito, faz a gente crescer, faz parte da nossa existência humana passar por tudo isso e da melhor forma possível. Contem conosco, a gente está do lado de vocês para amparar vocês no que vocês precisarem. Ó, gratidão mil, Marquinho, gratidão mil, gente. Obrigada por tudo. Fecha você, amigo. Queria deixar então um grande beijo para todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo, vários e vários amigos, assim. Então um beijo, Drica Lisso, Raquel, Baker, um monte de gente bacana assim que acompanhou, Maíra, Luiz, assim, muita gente legal. E dizer isso, assim, né, que se você tem dor crônica, se você sofre com dor crônica, saiba que você não precisa desistir, né? Você não está sozinho, você pode sim, né, encontrar meios, encontrar caminhos, assim, sobretudo para que você possa retomar as coisas que são valorosas para a sua vida, as coisas que de fato importam para a gente. Então, que a gente tenha cada vez mais esse sentimento, essa esperança. E é isso, tá? Um grande beijo, a gente vai se encontrando por aí. Fiquem com Deus. Beijo em todos, até a próxima.